Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim. Que Deus te abençoe grandemente e todos os que estão ali na congregação que o reverendo Fernando Benjamin Vargas pastoreia ali em Colorines, São Luís Potosí, México, e todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, e também os aqui presentes. Que Deus os abençoe grandemente nessa ocasião, por meio da sua palavra. Abrimos nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Ele usou a Escritura nesse tema que estaremos vendo e ouvindo dos mistérios das três Bíblias, que foi pregado 15 de novembro de 1997 em Belo Horizonte, Brasil. E ele usou a Escritura de Salmo 19, de 1 ao 6. E vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de ler, nem olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E eu vi no meio dos tronos e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e ele escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11. Do 8 ao 11. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Todos tinham taças cheias de ouro, que são cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, onde diz Apocalipse 8, do 3 ao 5, ele escreve aqui, e também Apocalipse 15, versículo 3, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes imolado, e com teu sangue nos redimiu para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 12 ao 11. Escreve: e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O mistério das 3 Bíblias. Podem se sentar, por favor. Na mensagem A Voz que Comoverá os Céus e a Terra, que foi pregado 4 de maio de 2005 em Talcahuano, Chile, diz: Cristo ainda está nos céus, no seu trono de intercessão. A segunda vinda de Cristo ainda não se realizou. A vinda do anjo forte ainda não se realizou, porque Cristo ainda está no trono do Pai, intercedendo com o seu sangue. Ele está como sumo sacerdote até que tenha entrado a sua igreja, até o último escolhido.
É depois que ele se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação e lhe dará o título de propriedade a um homem, que será o seu anjo, para que o coma e profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, pregue, profetize os juízos divinos que virão sobre a raça humana, pregue as pragas. No livro das Eras, editado, nos diz na página 118, nos diz o reverendo William Branham, (118) 118, diz: quem tem ouvidos, no outro livro, na 115, mas nesse aqui é 118. Diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quão trágico é que esta primeira era não escutou ao Espírito, em seu lugar ouviu ao homem. Mas graças a Deus, nesta última era, haverá um grupo que se levantará, a verdadeira noiva do último dia. Ele escutará o Espírito. Naquele dia de suma escuridão, a luz voltará por meio da palavra pura, e nós voltaremos ao poder de Pentecostes, para dar as boas-vindas ao retorno do Senhor Jesus Cristo. E coloque e põe: é igual Moisés e Elias. E também na página 193 desta versão, que é um livro editado, (193 e 194, diz: agora, se um homem é nascido da palavra, escreve o novo nascimento, Espírito Santo, teofania, sendo renascidos, não de semente corruptível, senão de incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. 1 de Pedro 1:23, ele vai produzir a palavra. O fruto ou as obras da sua vida serão um produto do tipo de semente ou vida que está nele. Assim que suas obras estarão de acordo com as Escrituras. Oh, que acusação é essa verdade contra a era de Pérgamo! Ali está aquele ser incomparável, e em sua mão a espada aguda de 2 gumes, a palavra de Deus, e essa palavra nos julgará no último dia. Certamente a palavra está julgando alguém agora, porque ele decide os pensamentos e intenções do coração,
separa o carnal do espiritual, nos hace epístolas nos faz vivientes, epístolas viventes, lidas e conhecidas de todos os homens para a glória de Deus. Yo sé tus obras. Eu sei as tuas obras. Se um homem Tiene temor tem de temor no poder agradar a de Dios, não poder agradar a Deus, então deixe que cumpra a palavra. Se o homem duvida que vai ouvir essas palavras, buen siervo, bem, bom servo e fiel, déjelo que cumpla deixe la que palabra cumpra a de Dios palavra en de su vida, Deus em sua vida, seguramente e él certamente oirá ele vai esas ouvir essas palavras de louvores. La palabra de A verdad palavra de verdade era la regla era ayer, a regra ontem todavía es la regla e ainda é a regra hoje. No hay otra norma, Não tem outra no norma, hay otra plomada. não tem outra plomada. Como o mundo vai ser julgado por alguém, Cristo Jesus, assim mesmo vai ser julgado La palabra. pela palavra. Y él escribe la E palabra ele escreve a viniendo palavra en vindo carne, em carne, julgará julgará ao mundo en el día postrero. no último dia. Si un hombre Se um homem quiere saber cómo está quer viviendo, saber como está vivendo, déjelo que haga como dijo deixe que ele Santiago, faça como Santiago disse. fíjese en el espejo de la Fixe palabra no de Dios. espelho da palavra de Yo Deus. sé tus obras. Eu sei as tuas obras. Mientras él estaba allí Enquanto con ele la estava ali palabra, com a palavra, examinando sus examinando as suas vidas, vidas, à luz do plano que ele tinha decretado para eles, él habría de haber sido ele agradado haveria de gran de manera, ser agradado grandemente, porque eles, como los que ya assim habían como pasado os que já antes, tinham passado estaban antes, sufriendo la estavam persecución sofrendo a perseguição dos injustos se mantenían e ainda con se gozo mantinham haciendo com del Señor. regozijo assim do Senhor. Les fue difícil Embora a que veces foi servir al Señor, difícil às vezes servirem ao Senhor, eles o serviram e o adoraram em espírito e em verdade, mas com a falsa videira não aconteceu assim. ellos habían repudiado Eles la tinham vida repudiado a vida que é edificada sobre a palavra e agora estavam se afastando mais e mais da verdade. sus acciones As suas atitudes mostravam as profundidades habían onde tinham caído. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William, Continua nosso irmão William dizendo aqui, como Moisés é como Moisés. Deus ordenou a Moisés predicar las plagas, pregar as pragas, le decía, di que ve, dizia, di que va a venir do tal que cosa. vai vir tal coisa. Moisés Se Moisés não dizia, não vinha. pero Moisés Mas iba Moisés y lo decía, ia e dizia e aconteciam as coisas. Por quê? es la palabra Porque é a palavra criadora de Deus los labios, nos lábios de um homem. y cuando ese hombre E hablaba, quando esse homem falava, essa palavra se materializava porque é a palavra criadora de Deus. cuando Dios dijo, Como quando Deus disse, haja luz, e foi a luz. Bem, é a mesma coisa. Agora Deus falando através de homens, de profetas, así ha sido tem sido sempre assim. en la página 185 Na también página del libro de las Edades, 185 também desse livro das Eras, nos diz, 185 abajo, 185 abaixo diz, esta palabra agora essa palavra que ele deixou atrás na página impressa é uma parte dele quando você o aceita pela fé em uma vida cheia do Espírito. dijo que su Ele palabra disse que a sua palavra era a vida, João 6,63. pero eso es exactamente Mas isso é exatamente o que ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. alguno no tiene el espíritu E se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. Romanos 8,9. allí está, Ali está. él es espíritu, Ele é Espírito e ele é vida. eso es Isso é exatamente o que é a palavra. Isso é exatamente o que é Jesus. él es la palabra. Ele é a palavra e escreve a teofania. Así que cuando un hombre Assim que quando o homem que é nascido e cheio do Espírito recebe essa palavra en su em corazón, fé em seu coração e a põe sobre os seus lábios, pues eso es igual pois isso é igual ao que se falasse a deidade. Toda montanha tem que se desvanecer. Satanás puede oponer não pode se opor a esse homem.
e escreve la deidad a deidade falando, e também escreve a palavra na boca de um profeta, e isso é deidade falada. Sigue diciendo nuestro hermano William, O nosso irmão William continua dizendo: vean las cosas que vejam, Jesús profetizó, as coisas que Jesus profetizou foram se cumprindo cada uma em seu devido tempo. Por quê? Porque isso era a palavra criadora de Deus. Assim também profetizará este que comerá o título de propriedade. Porque a ordem é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois, em Apocalipse 11, as duas oliveiras estão profetizando. O que é? É o ministério das duas oliveiras no que come o livro, o qual está representado em João, o apóstolo, comendo esse livro. Aí está representando ao anjo do Senhor Jesus Cristo, que no último dia receberá o título de propriedade, o livro, e o comerá, e vai profetizar os juízos divinos que virão sobre a terra. Os profetizará sobre muitos povos, nações e línguas. E no livro de citações, na página 82, nos diz o reverendo William Branham, no parágrafo 698, diz: esse anjo traz o seguinte anúncio. E anjo significa mensageiro, e desce do céu vestido em uma coluna de luz, nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça. E um arco-íris é um pacto. Era Cristo com um pé na terra e outro no mar, e ele jurou que o tempo não haveria mais. E desenha uma estrela de Davi e escreve a próxima mensagem, Apocalipse 10, do 1 ao 11. O anjo é igual Cristo, a coluna de fogo. Continua dizendo: portanto, estamos perto de que esse momento de profetizar sobre muitos povos e línguas aconteça, mas a misericórdia ainda está estendida no céu. Ainda tem misericórdia no céu. Estamos ainda na dispensação da graça. A porta da misericórdia ainda está aberta. Ele está falando isso em 2005. E nós sabemos que depois de 2017, ele também falava a mesma coisa, que ainda estava na dispensação da graça. Vejam, na página 51 do livro das Eras, editado, nos diz: sim, ali está ele, de pé, como juiz, com os seus olhos flamejantes para partilhar juízo. O dia de misericórdia chegou ao seu fim. E escreve: o tempo de redenção não seria mais. E também escreve: termina a dispensação da graça, e desenha uma estrela de Davi, onde diz: compartilhar juízo, distribuir juízo. Que os homens se arrependessem e julgassem seu rosto em juízo enquanto ainda há tempo. E escreve de redenção. E desenha uma pirâmide e as eras. E escreve o juiz e sua, ou seja, seu trono, que é a era de pedra angular. O juiz e seu trono, que poderia deitar em seu seio enquanto o mundo se desfaz em fogo. Malaquias 4, 1, Apocalipse 10, de 1 ao 11, 11, de 1 ao 17, 14, de 1 ao 9, 6, do 12 ao 16,
E escreve também: los profetas son os profetas são o juízo de Deus. los pies de latón Os pés y sus pies semejantes de al latão, latón, seus pés al latón semelhante fino, ao latão, ardientes como en un horno. fino, ardente como em El uma latón fornalha. es conocido por su O latão é extraordinaria conhecido por sua extraordinária dureza. Não se conhece nada que possa se misturar com o latão para temperá-lo, mas este latão que ele escreve, que descreve seus pés, é ainda mais sobressalente, porque resistiu à provação da fornalha ardente, uma prova que nenhum outro resistiu. E isso é exatamente correto, porque o latão significa juízo divino, um juízo que Deus determinou e trouxe ao seu cumprimento. Y en la página 57 E na página 57 de este mismo libro de las edades deste mesmo livro das eras, dice: diz: allí está, cuando él venga, aquella palabra aí está, vendrá quando ele en venha, contra aquela de palavra toda virá nación, contra de todo hombre, toda nação e todo homem, e ninguém poderá ficar de pé contra ela. Revelará o que tem no coração, como fez com Natanael. A palavra de Deus vai mostrar quem fez a vontade de Deus e quem não a fez. Vai dar a conhecer as obras secretas de cada homem. E por que as fez? Vai separar. É por isso que diz em Romanos 8:2: e pensas isso, ó homem, que julgas aos que fazem tais coisas e faz as mesmas. Tu achas que escaparás do juízo de Deus? E escreve Apocalipse 17, do 11 ao 14, Apocalipse 19, de 11 ao 21, 7, versículo 2, 14 do 17 ao 20, 11 do 3 ao 7 e 11 do 15 ao 19, 6 do 12 ao 17 e inúmeras outras escrituras que nós vamos colocar ali. Continua dizendo: e então continuar relatando como é que Deus vai julgar os homens. Aqui estão os versículos 5 ao 17. O coração duro e impenitente vai ser julgado. As obras de cada um será julgada. Os motivos serão julgados. Não vai ter acepção de pessoas com Deus, mas todos serão julgados por essa palavra. E ninguém vai escapar. Aqueles que ouviram e não atenderam serão julgados pelo que ouviram. Porque aqueles que confiaram neles mesmos, dizendo que criam, mas não o viveram, serão julgados. Todo segredo vai sair à luz e vai ser publicado desde os terrados. Então sim, entenderemos a história. Não vai ficar mistério algum dentre todas as eras sem ser revelada. E escreve trono de juízo, todos julgados pela palavra. Continua dizendo aqui o nosso irmão William nesta mensagem que nós estamos lendo, mas em São Lucas capítulo 13, versículo 25 ao 27, diz que a porta vai ser fechada. Quando seja fechada, já não vai entrar nenhuma outra pessoa à casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Já terá se completado a igreja do Senhor Jesus Cristo e já estaremos prontos para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E isso é o que estamos esperando, porque essa porta da dispensação da graça já foi fechada e já estamos sendo preparados para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. E na página 15 do livro das 70 semanas de Daniel, nos diz: como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem a era em que estamos vivendo, do espírito da era, a igreja da era.
Revelação 10, ou seja, Apocalipse 10. No final, achamos quando o último selo foi rompido, achamos ao anjo de pé, com um pé sobre a terra e outro sobre o mar, com suas mãos levantadas aos céus e um arco-íris sobre a sua cabeça, orando pelo que vive para sempre e jamais, que o tempo se acabou no último selo, e escreve a redenção na segunda vinda. E também escreve: o tempo de redenção terminou, diz o anjo forte de Apocalipse 10, do 1 ao 10. E você espere até que entremos a esses selos e vê onde esses selos estão. Depois você achará as 70 semanas e então vê onde estão os selos. O tempo terminou, a redenção acabou. Agora é o leão e o juiz. Ele é o seu salvador essa manhã, mas um dia ele vai ser o seu juiz. O oitavo, através do primeiro versículo 14 do versículo 14 do capítulo 5, nos revela o tempo para o Cordeiro ser adorado no céu e na terra, o livro selado com 7 selos, o Cordeiro digno, o parente redentor. E desde o versículo 8 até o 14, anjos o adoram, os anciãos o adoram, criaturas viventes o adoram. João adorou, e João lhe adorou tanto até que disse: toda criatura no céu e na terra e debaixo da terra me ouviram dizendo: bênção, poder, sabedoria sejam ao Cordeiro, tempo de adoração para o Rei Cordeiro. Continua dizendo também a mensagem, as 2 oliveiras do Templo de Salomão, pregado 23 de agosto de 2003, diz: agora, por causa do nosso corpo físico, estamos limitados, mas todas essas limitações vão desaparecer. Portanto, estamos em um tempo muito grande, muito glorioso, no templo espiritual de Jesus Cristo. Nos encontramos no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, nosso Salvador. É aí onde Cristo, o anjo forte que desce do céu, traz o título de propriedade, o coloca aí em sua igreja, no seu lugar santíssimo, o dá de comer a uma pessoa, para que se encarne na pessoa. E então, aí vai ter todo o poder que está estabelecido para Cristo fazer certas coisas que correspondem a este tempo final. E se diz que esse título de propriedade vai se fazer carne, pois tem que ser em um véu de carne. O título de propriedade que Adão perdeu no Jardim do Éden, Cristo agora o toma no céu, o abre e depois o traz e entregará à raça humana, entregando ao homem. E isso o fará em sua igreja. E agora, algo bem importante que não temos que passar despercebido, que quando ele dizia: eu tenho o título, ele dizia isso, ele dizia que tinha em sua mão. Ele não dizia eu tenho o título, ou seja, que a esse que o entregou o título foi o que comeu. A esse que ele entregou o título foi o que comeu. E aí diz: e o entregará à raça humana, entregando a um homem. E isso o fará em sua igreja. E aí estará. E ficará o título de propriedade.
Assim como Moisés colocou as tábuas da lei e colocou a arca do pacto no lugar santíssimo, e quando Moisés se foi, ele não recolheu as tábuas e levou com ele, ele deixou elas. Aconteceu assim também com o título de propriedade. É para trazer a igreja e deixá-lo na igreja. Porque sem o título de propriedade não tem obra de reclamação. Cristo é a arca do pacto, Cristo é a palavra, e esse título de propriedade é a palavra. E não pode vir a menos que seja no coração de homem, de um profeta. Em uma mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, nos diz o reverendo William Branham na página 83, diz: queria vir à cidade de Davi, no lugar de Jerusalém, não tinha lugar preparado para ela naquele tempo, ou seja, a arca. E acontece a mesma coisa hoje. Esses grandes mistérios que foram revelados pelos 7 selos não têm lugar em nenhuma denominação. Teria que deixar de ser uma denominação para aceitá-lo. Desde Lutero até a era pentecostal, não tem lugar que a possa receber. Tampouco pode o homem recebê-lo e permanecer em sua denominação. Uma pessoa não pode recebê-lo se está dentro de uma denominação, de uma organização. Ele tinha que seguir o trigo, ouvir, unir-se com a palha, ou um ou a outro, o que queira, e desenhe uma estrela de Davi, a pirâmide, e dentro da pirâmide escreve trigo, e na parte de baixo, a 7ª era, escreve palha. Cristo é a nossa arca, a palavra, e escreve a arca é igual Cristo. Eles querem sua denominação. Ele não pode, notem, não pode ser levado em carros novos denominacionais. A sua mensagem não pode ir no carro de uma nova denominação. Quando ele está suposto a estar conteúdo e vir ao coração de um profeta, e escreve a arca, Cristo, deve vir no coração de um profeta. E na página 85, abaixo diz: notem, Deus disse ao profeta, come o rolo. No Antigo Testamento, ao profeta do Novo Testamento, ele disse: come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Essa é a arca, a palavra de Deus. E na mensagem, a trombeta final soando no Ocidente, pregado 7 de outubro de 2004 em Cali, Colômbia, diz: e quando Cristo complete a sua igreja, assim ele vai fazer e vai trazer o título de propriedade à terra, à sua igreja, e o entregará ao mensageiro da igreja do último dia, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. E vai acontecer o que nunca na história da criação aconteceu. Sabe o que vai acontecer? O qual ainda nunca aconteceu, que o título de propriedade, o qual Adão obteve e não comeu, e voltou à direita de Deus, e depois tem estado à direita de Deus por esses 6.000 anos que transcorreram. Depois, quando Cristo complete a sua igreja, é anunciado que se apresente alguém que tome esse título de propriedade da direita de Deus e o abra. E não se achou ninguém digno, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. E onde Cristo estava? Ainda como intercessor. E João começou a chorar muito.
depois terminan las que 7 edades de termina la as 7 iglesia, eras da de igreja, ahí en adelante, daí em está diante el llamado en está el cielo, chamado no céu, para que alguém y tome se el apresente e título de tome o propiedad. título de propriedade. Mas João estava chorando muito. Agora vejam que esse chamado já foi depois das 7 eras da igreja, ou seja, depois do nosso irmão Branham, e tem um lugar onde ele diz que o chamado, o sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentil o faz, e ele escreve. E tem um extrato por aí também que eu vi que me passaram. Depois nós conseguimos escrito onde ele diz que esse chamado foi feito desde esse tempo. Mas vejam, daí em diante está o chamado no céu, para que alguém se apresente e tome o título de propriedade. Mas João estava chorando muito, porque não tinha sido achado ninguém digno de tomar o livro e abrir os selos. Mas e o que Cristo ainda fazia que não tinha saído para tomar o livro? Estava intercedendo pelos últimos escolhidos que não pertencem às 7 eras, senão que pertencem à era de pedra angular. E isso foi o que tinha o detido no lugar santíssimo. Por causa de quem Cristo teve que se deter? Ou de quais? Por causa de nós. Depois das 7 eras, parecia que não tinha nada mais. É como ele dizia ali, que ele estava falando, por exemplo, nessa década, e dava a entender que estava ali o título. Mas tudo isso estava sendo falado do que aconteceria no futuro. Como diz no livro dos selos, da página 71 por aí em diante, que ele fala quando esse livro seja pego por Cristo, e em muitas ocasiões depois ele dizia, isso está no futuro. O título de propriedade não podia estar antes, porque então o que seria de nós? Teria que ficar ali. E diz, por causa de quem ou de quais Cristo teve que se deter? Por causa de nós. Depois das 7 eras, parecia que não tinha mais nada. Mas vejam, nos dias do irmão Branham, o irmão Branham cria que nesses dias se cumpriria a promessa da segunda vinda de Cristo, que Cristo tomaria o título de propriedade e o abriria no céu e o traria à terra. Vejam, até o irmão Branham pensava isso. Mas vejam, já transcorreram do tempo da pregação dos 7 selos até esse tempo, ou seja, de 63, até esse tempo quanto? 41 anos, e isso ninguém tinha tido, como diríamos, ninguém o havia tido previsto, que transcorreria um lapso de tempo de uns quantos anos, desde a aparição dos 7 anjos no céu. Portanto, esse lapso de tempo que tem estado transcorrendo são lapsos de tempo onde a igreja tem estado clamando e chorando pela vinda do Senhor e pela tomada do título de propriedade para que o traga à terra e esteja em sua igreja, no mensageiro do último dia, o qual vai ser entregue em sua segunda vinda, na segunda vinda de Cristo, quando Cristo venha com seu corpo físico e glorificado e o entregará a um homem, e será a primeira ocasião em que isso acontecerá, porque Cristo tomou e não comeu, ou seja, que o tomou e o reclamou e reclama para quem? Não para ele, mas para nós. E no livro de citações nos diz, na página 165, no parágrafo 1470 diz:
Um profeta deve ser a boca de Deus falando, não o seu próprio pensamento. Você vê? Ele está completamente entregue a Deus. Ele não quer prejudicar nada, mas ele tem que dizer o que Deus diz, porque ele mesmo não tem domínio dele. E escreve: um profeta é igual à boca de Deus, e desenha uma pedra angular e as eras, e diz, continua dizendo nosso irmão William, porque com esse título de propriedade, sendo colocado na igreja, ao recebê-lo, o mensageiro do último dia, e comê-lo, seremos transformados, nós os que vivemos. Agora vejam a bênção tão grande que há depois que isso aconteça. Agora sabemos que tem um lapso de tempo, assim como o irmão Branham pensou que depois da sétima era, ele já tomaria o livro, o título, e se cumpriria a segunda vinda do Senhor. E ninguém tinha previsto que esse tempo todo que passou, passaria. Agora, ninguém também tinha previsto que depois da partida do nosso irmão William, ninguém tinha previsto esse tempo. Todos pensavam que ele mesmo cumpriria tudo, e era um lapso de tempo que Deus já tem predestinado desde antes da fundação do mundo, para cumprir-se aí esse tempo de preparação. Ao receber o mensageiro do último dia e comê-lo, seremos transformados os que vivemos, e os que partiram serão ressuscitados em corpos glorificados, porque o livro dos 7 selos é o título de propriedade de toda a criação, e, consequentemente, com a vinda do título de propriedade, seremos restaurados à vida eterna física, e vai ser a primeira ocasião em que este título de propriedade uma pessoa o comerá. Agora veja na página 165 do livro de citações, no parágrafo 14. 1473 diz: mas agora é a noiva chamando. Agora é quando os 7 selos sejam abertos. Agora, quando as coisas completas que os reformadores deixaram têm que ser abertas. E apenas Malaquias 4 pode fazer isso, porque toma a revelação diretamente de Deus ao indivíduo para fazer assim. Isso é correto. Não pode vir a um grupo. Nunca o fez. Um homem, isso é o que Deus prometeu nas sombras da vinda para a sua noiva. Um Eliezer. E escreve as sombras, tipos e figuras. E escreve a peruca branca, o anjo forte, o livro dos selos entregue a um profeta. E continua dizendo nosso irmão William. E depois, diz em Apocalipse 10, é necessário que profetizes outra vez. Se diz que profetize outra vez, é porque já tinha profetizado antes. E quem é esse que vai profetizar sobre muitos povos, nações e línguas? Depois, em Apocalipse capítulo 11, aparece que são as 2 oliveiras, Moisés e Elias. Ou seja, que o ministério das 2 oliveiras é um ministério o qual chegará à adoção, e o qual trará bênção para a igreja e para o povo hebreu. E na mensagem sobre as asas de uma pomba branca, na página 5, nos diz:
Davi, un amante del desierto, um amante do cuando deserto, se sentía oprimido, quando se sentia oprimido y la gente no le creía, e as pessoas não criam nele e os seus inimigos se lançavam sobre ele, disse: si tuviera las alas de se una tivesses as asas de uma pomba, voaria ao deserto paloma, allí permanecería. e ali permaneceria. ¿Cuántas veces Quantas yo he vezes pensado la misma eu cosa? tenho pensado a mesma coisa? Se pudesse tomar um rifle da parede, Salir al desierto, sair ao nunca más deserto e regresar. nunca mais voltar. Le he pedido al Señor, Eu pedi ao Senhor, si viviera para ver se eu el vivesse día, para ver o dia, yo no quiero ningún eu não servicio quero nenhum funeral. serviço funeral. Y he dicho, E eu si disse, pudiera salir al se bosque pudesse sair ao bosque e colocar o meu rifle ali, encostar em uma árvore, que José algum dia pudesse encontrá-lo, eu gostaria de tomar as asas de uma pomba lejos. e voar longe. Pero de la misma forma, Mas da mesma forma, cuando yo estaba en la quando eu montaña, estava na en una montanha e piedra desenho uma pedra angular, observando observando a uma águia, ustedes conocen la historia. vocês conhecem a história. Yo dije, E eu es disse, bueno estar aquí. é bom estar Señor. aqui, Senhor. Como Pedro dijo, Como Pedro disse, podemos tres edificar 3 tendas, tabernáculos, pero en la falda de la montaña, mas ali las edades na montanha, ali escreve as eras passadas, os doentes e aflitos estão esperando, os perdidos e moribundos estão esperando. y escribe el E escreve o monte da transfiguração. Assim que obremos mientras es de día, trabalhemos enquanto é dia, e algum dia as asas de uma águia branca, de un águila blanca, de uma águia branca, y escribe Moisés y Elías, e escreve Moisés e Elias, descerá, y él nos llevará, e ele nos levará distante. y escribe las alas de un águila, E escreve as asas de uma águia, Moisés y Elías, Moisés e Elias, de un águila blanca, de uma águia branca, nos raptará nos raptará, é igual el ángel fuerte. o anjo forte. Malaquías 4, Malaquias 4, de 1 ao 2, Apocalipsis 10 del 1 al 11, Apocalipse 10, de 1 ao 11 19 del e 11 19, do 11 al 21. ao 21. Y en la página 83 E na página 83 del libro de citas, do livro de citações, en el párrafo no parágrafo 702, 702, dice: diz: yo ruego por este eu pequeño rogo rebaño, por este pequeno rebanho, del cual el Espíritu Santo do qual me o ha Espírito hecho cuidador, Santo me fez cuidador para alimentá-los, He hecho todo lo que sé hacer, feito tudo o que Señor, sei fazer, Senhor, para para alimentarlos en el pan de alimentá-los vida, no pão de vida, como en esa visión, como nessa visão, muchos años pasados, muitos anos passados, donde la grande onde cortina a estaba grande en el oeste, cortina estava no oeste, y una montaña de e pan uma montanha de vida, pão de vida, y el libro e o livro chiquito. pequeno, Yo no fui pequenino. desobediente Eu não fui desobediente a la visión celestial. à visão Y aquí celestial, viene todo a e aqui acontecer. tem e vi tudo acontecer revelado em nossa mesma face, Vean, esa visión fue na nossa cara. Veja, essa visão foi, vocês encontram ali la cita número 1, na citação número 1, donde él vio onde ele viu esa grande carpa o esta auditorio, grande tenda ou auditório e uma montanha de pão. y él escribe allí. E ele escreve ali. Miren Agora cómo se vejam refiere él como ele se refere ali a ese pan de vida, a esse pão de vida, el librito. o livrinho. Y eso es el título de E propiedad. isso é o título de propriedade. Y él escribe: E ele escreve: la cortina a cortina es igual, é igual el velo, o véu. para recibir el pan Para de vida, receber o pão de vida, tiene que ser a través tem que ser de ese velo. através desse véu. Y escribe E montaña, escreve montanha el pan de pão y el librito e pequeño. o pequeno livrinho. Miren dónde encontramos Vejam onde encontramos o título de propriedade, el librito, o livrinho, ese pan de vida, esse pão de vida, detrás del velo. atrás do véu. Ahí es que está. É aí que Por eso está. el que logre ver, Por isso que aquele que consiga ver atrás do véu, y el velo es
E o véu el instrumento. é um instrumento. El que logre ver detrás Quem del consiga instrumento, ver atrás do instrumento, nesse último dia, vai estar comendo do livrinho, do título de propriedade. E isso é o que ele prometeu à sua igreja, dar o título a eles. E o título tem que estar na sua igreja para que venha esta restauração, para que venha este corpo eterno e glorificado. Sem o título de propriedade, eu e você não vamos poder ser transformados. E por isso Deus está nos transformando diariamente, como Ele fez com Abraão e Sara. E agora, continua dizendo o nosso irmão William aqui: e em quem estarão os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, comerá esse título de propriedade e será adotado. Potencialmente, todos fomos adotados fisicamente, potencialmente, mas literalmente, ou seja, realmente fomos adotados espiritualmente quando cremos em Cristo. O recebemos como nosso Salvador, fomos batizados em água em seu nome, arrependido de nossos pecados, e Ele nos batizou com Espírito Santo e fogo, e produziu em nós o novo nascimento. E nascemos no reino de Cristo, e recebemos o corpo angelical. Isso é a adoção espiritual. No livro das Eras, veja o que nos diz ali, na página 38 desta mensagem, diz, desta versão, página 38 deve ser a mesma de vocês. Eu fui em espírito, escreve teofania. Não é, na verdade, formoso? Ah, como eu amo isso! Você poderia chamar isso de o dom da vida cristã. Se nós vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. João não estava falando que estava em seu próprio espírito. Isso não teria produzido essas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus, ou seja, por meio do novo nascimento. Tem que ser o Espírito de Deus em nós também, ou todos os nossos esforços são em vão. E ele escreve resultados. Paulo diz: eu orarei em espírito, eu cantarei em espírito, eu viverei no espírito. Se tem algo bom que vai vir a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos resultados que produz. E escreve revelado pelo Espírito Santo, confirmado pela palavra, resultados, e desenha uma estrela de Davi. Tão seguro como João teve que estar no Espírito para receber diretamente de Jesus estas revelações tão tremendas, assim também nós precisamos estar no Espírito, e escreve teofania, para entender as revelações de que Deus nos deu em sua palavra, as quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. E também nos diz na mensagem a estatura de um varão perfeito. O nosso irmão Branham está relatando aqui, em uma ocasião que ele estava batizando, e diz: então essa tarde, quando fomos ao rio para batizar, ali estava a congregação do irmão Smith rindo de nós. Estavam zombando, fazendo piada, porque estávamos batizando no nome do Senhor Jesus Cristo, entre as águas
de Tontensford, donde el agua estaba onde rugiendo. a água estava Los rugindo. diáconos entraron conmigo. 2 diáconos entraram comigo e disse: Estou aqui nessa tarde em representação das Sagradas Escrituras de Deus. Eu li a Bíblia, que Pedro disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Leu essa escritura, li essa escritura, entreguei a Bíblia a um dos diáconos e avancei mais para a água e disse: qualquer um que se arrependa dos seus pecados é candidato para ser batizado. E parecia que tinha um anjo em cada ramo das árvores, olhando para nós. Quando eu tinha batizado 1, 2 ou 3, a congregação toda do irmão Osmi entrou à água gritando. Aqueles que estavam zombando, eles também entraram quando eles viram tudo isso. As mulheres entraram com seus vestidos finos, etc. E eu batizei a congregação toda dele no nome do Senhor Jesus Cristo. E o que isso significava? Acrescentando a sua virtude, você vê? Deixe as coisas em paz. Deus sabe como fazer as coisas e como trazê-las a cumprimento. Deixem eles, que eles digam o que quiserem. Não se importe com nada, siga em frente. Aí estava Austin Rogers, um homem grande, robusto, um veterano. E quando ele viu isso, disse: eu creio nisso, com todo o meu coração. E entrou à água, com o seu traje fino, com sua roupa fina, e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora já faz como uns 3 ou 4 anos, me chamaram ao hospital de New Albany, onde Buster Rogers estava morrendo de câncer. Os doutores lhe prognosticaram que ele viveria no máximo até amanhã do próximo dia e disseram: está morrendo, venha logo. Quando eu cheguei, oramos e ele me disse: irmão Branham, naquele canto do quarto tem um arco-íris. Dei a volta. Eu dei a volta para ver e disse a ele: Austin, isso é um pacto. Tu não vai morrer. O pacto do sangue te salvou. E ele escreve a arca e escreve o arco-íris, sinal do pacto de vida. E escreve: fique a era, cadê a era que vê o arco-íris do pacto? Onde está isso? O arco-íris sobre a sua cabeça. Que era? Qual a era que vê o arco-íris do pacto, que traz o anjo forte? Ele põe um ponto de interrogação aí, nosso irmão William. Não vai morrer. Como as outras, ou seja, as outras eras que se denominacionalizaram e morreram. Ou seja, a era de pedra angular não vai morrer. Os pertencentes à era de pedra angular não vão morrer. Nós não vamos morrer. Nós vamos ser transformados. Cadê a era que vê o arco-íris do pacto que o anjo forte traz? Não vai morrer como as outras que se denominacionaram e morreram. E no livro de citação, vamos nos deter um pouquinho aí uns momentos, e no livro de citação, no livro de citações na página 138,
la cita que A citação mencionamos hace unos que nós minutos, mencionamos há alguns minutos, párrafo 12, parágrafo 35, 12:35. el arrebatamiento de la O novia arrebatamento será da la noiva misma vai cosa. ser a mesma La coisa. palabra que está en ustedes, A palavra que está em vocês, o corpo materializará em torno dessa palavra. y esa misma cosa E essa hizo mesma por Sara. coisa fez por Sara. Y escribe en la palabra, E escreve: el na cuerpo palavra materializará o corpo materializará transformação e rapto. Abraham y Sara. Abraão e Sara, ele escreve ali. Y escribe también la E escreve promesa também a promessa del hijo prometido, do filho prometido transformó a Sara transformou a Sara e Abraão. y vino E veio o filho. sigue diciendo aquí en este Continua mensaje dizendo aqui nessa mensagem de la estatura de un varón da perfecto. estatura do varão perfeito. Luego que vio el arco iris, Depois de ter visto o arco-íris, y él le dijo, Busti, e ele disse: eso es un Busti, pacto. isso é um pacto. Tu não vai morrer. El pacto de la O sangre pacto te ha do salvado. sangue te salvou. Impuse mis manos sobre él, Impus a minha mão sobre ele e disse: Señor y Dios, Senhor e Deus, esta visión prueba esta que tú visão estás aquí prova que tu estás aqui con nosotros. conosco. Tu pacto O es, teu por su pacto llaga fuimos curados. é que por suas chagas fomos curados. Ele foi curado e o despediram do hospital. Pasó como 4 Passou años como 4 anos pescando aquí en el pescando río aqui no Rio Ohio. Después de eso, Vê, depois unos disso, 4 años. uns 4 anos pescando aquí en el río pescando Ohio, aqui no Rio y Ohio, donde el cáncer e onde o había câncer estado havia estado alrededor de la entrada del esófago, ao redor da entrada do esôfago, no estômago, tinha se formado um calo e estava duro. los doctores Os doutores en el hospital le no dijeron hospital lhe disseram que que tenían tinha um de tratamento de servía cobalto para que ensanchar servia esta para entrada del estancar essa estómago, entrada do estômago e assim deixar passar uma quantidade maior de alimento. tenía que comer Ele muy tinha que despacio. comer muito devagar. Foi Obtener este para tratamento. obter este tratamento. Y yo ni sabía E eu que nem estaba en el sabia hospital. que ele estava no hospital. Cuando le operaron, Quando operaram ele, entrou en una convulsión, entrou em uma convulsão e teve um ataque. fue paralizado Foi paralisado por un lado, por um lado, y lo único que de um podía lado, hacer e era a única coisa que podia fazer era gemer. A única coisa que ele conseguia fazer era emitir um gemido muito fraco. escribir con la mano Com um derecha. lápis ele conseguia escrever com a mão direita. O lado esquerdo estava paralisado. Apenas pudo escribir, Eu pude apenas escrever: salvó Jesus salvou 1900. 1900, ou seja, o ano de 1900. No pudo completar el Não pensamiento. pôde completar o pensamento. Entonces la esposa me Então a sua esposa me disse: Irmão Branham, dijo, yo no sé lo que quiere eu decir. não sei o que quer dizer. Le dije, Eu disse a ela: señora Rogers, Senhora Rogers, lo que quiere decir es o que quer dizer é que fue en el que foi em 1900 e tanto, quando ele foi salvo y bautizado en el nombre e de batizado no nome de Jesus Jesús. Cristo. En eso está reposando E ahora. nisso ele está descansando agora. Ele não teme a morte. Dije, Señor Disse: Dios, Senhor e Deus, permítele permita a vida a ele. ruego en el nombre Rogo de no Jesús que le nome permita de Jesus que permita que ele viva. impuse mis manos. Impus as minhas mãos sobre ele. Ahora recuerden, es Agora lembrem, la palabra é de a Dios palavra en de la Deus boca na boca do profeta. La parálisis A paralisia le dejó. lhe deixou. Las convulsiones As cesaron. convulsões pararam. Y él se levantó E ele de la se cama. levantou da cama. Ahora anda testificando. Agora anda testificando. Añada a su fe, Acrescente a sua fé virtude. añada a su virtud, Acrescente a sua virtude ciência, conhecimento, ao seu conhecimento temperança, a sua temperança paciência, a su paciencia, a sua paciência temor de Dios, temor a Deus, a su temor de ao Dios seu temor a Deus amor fraternal y el amor fraternal. e ao amor fraternal o Espírito Santo. Y él dibujó una piedra E ele angular. desenha uma pedra angular e as eras, e no meio Ahí coloca ele coloca aí Espíritu Santo. o Espírito Santo.
O sea, lo coloca ou seja, o coloca en el medio no meio, donde nuestro hermano Branham había onde o colocado nosso irmão ahí, Branham en tinha el centro, colocado ali no centro, el Espíritu Santo. Espírito O Santo, sea, que al amor ou seja, fraternal, que o amor afecto fraternal fraternal, ou afeto fraternal, se le añada que ele Espíritu acrescenta Santo, Espírito Santo para quê? Vejam, y al amor fraternal, el Espíritu e ao Santo. amor fraternal, Espírito Santo, então vai vir Cristo. Y dibuja una piedra angular y E escribe desenha uma pedra Cristo. angular e escreve Cristo, O sea, Cristo, ou recuerden seja, que es Cristo, ungido, lembrem que é ungido, y las edades, e as eras, porque debajo de él, porque debaixo dele, debajo del Espíritu debaixo Santo, do Espírito Santo, o o que está é o Espírito de Jesus Cristo na igreja, para manifestar essa virtude. E escreve a vinda de Cristo. Agora vejam também na mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Na página 84, diz: e 84 e 85, Hebreus capítulo 11 nos diz: não foi aperfeiçoado sem nós. Os pés e as mãos não formam o corpo perfeito sem o senso e o conhecimento da cabeça. E agora, todos somos aperfeiçoados nele. E então, por um Espírito, todos somos batizados em um só corpo. E escreve a cabeça e desenha a pedra angular e as eras, livre do juízo, e passamos de morte à vida. Amém. E o unigênito de Deus será o guia supremo naquele encontro celestial. E na página 85 nos diz: aquele grande anjo do pacto, aquele que esteve com Moisés no deserto, e escreve a coluna de fogo, aquele que visitou a Paulo no caminho a Damasco, o mesmo que permitiu que a sua fotografia fosse tirada juntamente conosco, é o mesmo cuja foto apareceu na revista Life em inglês há alguns dias. Agora, a mesma palavra, pelo mesmo Deus e pelos mesmos canais, e pela mesma via e pela mesma promessa, e escreve o anjo do pacto, é igual a Apocalipse 10, do 1 ao 11, onde dois ou três se congreguem no meu nome, ali estou eu, no meio deles. Então Ele está aqui. Os anjos de Deus estão ao redor do que o temem. Isso é em torno daqueles que confiam completamente em Sua palavra. Nenhum homem pode ter respeito à palavra sem ter temor de Deus. Ou seja, a pessoa não pode ter respeito à palavra se não tem temor a Deus. Ou seja, que se não tem respeito à palavra, é que nem chegou a ter temor a Deus. E escreve: os anjos de Deus estão ao redor de reticências. Os que confiam completamente em Sua palavra, também escreve aí. E na mensagem, parado na brecha, nos diz, na página 37, diz: mas vejam, até o grande São Paulo esteve entre tempos difíceis, e muitas vezes que Deus fez coisas ou deixou seus servos fazê-lo, que estavam errados, em ordem de provar essas coisas.
Agora sabemos que os seres humanos podem cometer erros, mas Deus não comete erros. Mas agora, se entro no campo da pregação e sigo no caminho que eu estou, e então tenho que ajeitar as reuniões em diante e ter as coisas alinhadas. E desenha uma estrela de Davi e escreve as coisas alinhadas. E talvez este é o grande tempo que se aproxima, esse que estivemos esperando, e com certeza que isso em si mesmo será uma tremenda coisa que trará cumprimento e pode fazer acontecer a tremenda vitória no amor divino. E escreve amor divino. E este é o verbo antes do advérbio. E então é divino amor, o qual é Deus. Vem, e é preciso o amor de Deus para avançar para fora na linha de frente e ficar de pé na brecha pelo povo. E ele escreve Lutero, traço, Sardes, paciência, traço, paciência. Wesley, Filadélfia, temor de Deus. William Marion Branham, Laodiceia, afeto fraternal. Moisés e Elias, escreve com M-E-I-E, ou seja, com Moisés e Elias, Jesus, pedra angular, amor divino. Continua dizendo aí mesmo na página 38, na metade, mas o chamado de Deus tem que vir. Quem queira marchar rumo à terra prometida, que marche. E escreve a era de pedra angular em cima da terra prometida. E ele escreve do lado, o que queira marchar rumo à terra prometida, que marche. E desenhe uma pedra angular e as eras. Quantos estão marchando à terra prometida? Todos nós estamos marchando até a terra prometida do novo corpo. Estamos no caminho, estamos caminhando à terra prometida. Amém. Deixai os que venham marchar. Estamos em nossos caminhos para encontrar a Cristo no tempo do fim. E escreve na segunda vinda, sétimo milênio. E eu quis trazer isso a vocês para que pudessem ver e mostrar a vocês o erro que o homem pode fazer ainda quando é sincero. Moisés perdeu o sentimento por seu povo, porque eles não ouviam. E irmão Roy, você vê o seu sonho? E escreve Moisés perdeu o sentimento pelo povo, e o irmão Branham também. E agora, eu não posso vir com um ministério como esse até eu não me sentir diferente em meu coração a respeito dele. Ou seja, com este sentimento ele não pode continuar. Não pode. Não pode estar sem este sentimento para com o povo. Não importa se Deus te disse, mas esta mudança que irmão Roy tem chegado a mim. Alguma coisa tem que me mudar, porque no meu coração, se eu saio ali fora, se me sinto da maneira que eu me sinto agora, reticências, e ainda sinto que eles deveriam haver ouvido esta mensagem, eles tinham que fazê-lo, e eu não tenho o sentimento que tinha que sentir pelo povo. Até que eu não tenha este sentimento, não precisa eu ir, porque eu seria um hipócrita.
E todos esses anos eu tratei de servir a Ele com um coração verdadeiro. Eu não vou ali. Eu não vou ali fora sendo um hipócrita. Eu tenho que sentir isso. Não são esses ricos e riquetas e não é este grupo. São os filhos de Deus em escravidão. E eu tenho que ir a eles. E enquanto eu não me sentir desta forma, eu terei apenas que me rodear um pouco, pregar algumas convenções e coisas, mas eu tenho que esperar. E escreve: quinto Elias o fará e o segundo Moisés. Ele sim tem este sentimento pelo povo. É por isso que Deus os envia. Agora vejam um pouco mais adiante, nesta mesma mensagem, na página 40, diz: eu vou aprender isso. Esta manhã, quando eu estava escrevendo, me detive, pus a minha mão sobre o velho rifle que está ali na parede, e eu sei que não está longe. Rifle velho e mofado e está ali pendurado na parede. Isso é correto. E a sua Bíblia é usada e cheia de pó, não poucas vezes é tocada, mas a sua mensagem desta Bíblia vai trazer o juízo um dia, e a sua verdade continua marchando. A verdade de Deus é esta Bíblia sobre Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E escreve ali: Jesus, Elias e Moisés. E o pregador com um rifle sobre a sua costa e a Bíblia em sua mão, cavalgou pelo prado e em cima na montanha e embaixo nos vales, e onde quer, pregando do milênio que vem, da vinda do juízo para o injusto, e pregando o reino de Deus para o justo. E escreve: o anjo forte pregando o evangelho do reino e o milênio. Agora vamos terminar ali onde nós paramos, na página 62 da mensagem A Estatura do Varão Perfeito. Para terminar aqui esta partezinha, diz: eu me comprometo com Ele nessa manhã, com todo o meu coração, que com sua ajuda e por sua graça, eu diariamente anelarei sem cessar, até que sinta que todos esses requisitos estejam influindo neste corpo, ou seja, todas essas virtudes que ali leu antes, as que nós lemos: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus, afeto fraternal e o amor divino. Eu almejarei diariamente sem parar, até que sinta que todos estes requisitos estejam fluindo neste corpo, até que eu possa ver uma manifestação de Cristo vivente, até que eu possa ser uma manifestação do Cristo vivente. E isso é a adoção, porque Ele se fez pecado como eu sou, para que eu fosse feito justiça de Deus como Ele. Ele tomou o meu lugar. Agora, Senhor, me permita tomar o seu lugar, porque por isso morreu. E Ele diz: quantos de vocês se comprometem a mesma coisa? Todos nós nos comprometemos, como diz aí, a estes requisitos estejam fluindo todos em nosso corpo, e assim continuar rumo a esta cidade, cujo construtor é Deus, a cidade que Abraão procurava. Em Hebreus, onde nos diz:
Hebreos 11, Hebreus 11, vamos a ver allí, vamos ver ali, porque de eso nos habla también este mensaje. porque que estaremos disso também nos escuchando. fala essa mensagem que estaremos escutando. Vejam, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair ao lugar que tinha de receber como herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou como estrangeiro na terra prometida, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. E o nosso irmão William nos diz, na mensagem Deus refletido em Abraão, nos diz, pregado 22 de abril de 2001, diz, e os cientistas, procurando o centro do universo, não perceberam que estão parados no centro do universo para a eternidade. O planeta Terra é a capital do universo todo, para o reino eterno de Deus. Por isso, é que no capítulo 21 e 22 de Apocalipse diz, vejam, já está nos mostrando a outro tema. Capítulo 21, versículo 22 em diante diz, eu não vi ela, ou seja, a Nova Jerusalém, reticências, a Nova Jerusalém vai ser a cidade que estará na eternidade, aqui na terra, na forma de uma pirâmide, e estará no território que na atualidade é a terra de Israel, e englobará mais terreno do que na atualidade tem o povo hebreu. Ele faz uma referência no livro de citações, se consegue, está no livro de citações, ele faz uma referência e diz, vamos procurar como 1.500 milhas, e aí encontram rápido e fala de Tucson, ou de toda esta zona ali, ele explicando mais ou menos de como seria de grande, e englobará mais terreno do que na atualidade o povo hebreu tem. Será na forma de um alto monte, na forma de pirâmide. Portanto, a terra, para a eternidade, terá uma forma de tropo, por causa desta cidade. Veja aí na página 165, nos diz no parágrafo 1474, diz, vocês sabem, ele estava buscando-a porque ele ia viver aqui algum dia. Está falando de Abraão. Abraão o fará naquela cidade. Ele foi por todos os lados buscando-a e estava bem ali naquelas mesmas terras onde ele procurou. Estava em cima dele. E voltará no milênio e ele viverá naquela cidade. E escreve, Abraão está naquela cidade que buscava, que procurava, o qual estava sobre a terra ou em cima dela. Citas, página 133, vamos ver. Parágrafo 1182. O livro de Revelação. Folhem, o livro de Apocalipse, vocês podem ver como ele mediu por cotovelos e por estádios 2.300, assim que agora estamos cientes que a cidade media 2.400 km². E sabem quão longe isso vai? Eu medi esta semana. Iria de Miami até Flórida, e desde as costas lestes até 960 quilômetros em diante, a oeste do Mississippi. Em outras palavras, a metade dos Estados Unidos somente para a cidade. Vejam, para que tenham uma ideia de como será esta cidade.
Y allí nos habló E ali nos el falou hermano William en ese o mensaje irmão que William estaremos nesta viendo mensagem que estaremos vendo del misterio de las tres do Biblias. mistério das três Aí nos Bíblias. hablará más Aí nos vai falar sobre mais a respeito esa desta cidade. cidade. Y en un papelito él E em escribió, papelzinho ele escreveu, aquí nos habla aqui nos fala de las tres Biblias, das três Bíblias. y en este escrito E nessa él escrita escribe allí ele escreve las ali 8 Biblias. as 8 Bíblias. Y miren, E vejam, escreve la primera Biblia, a primeira Bíblia el zodiaco, en el cielo, entre las no estrellas. céu entre as estrelas. Y ahí E aí escribe varias escrituras. escreve várias escrituras. Dos, 2, la segunda Biblia, a segunda Bíblia é igual. la pirámide A primeira ele de disse Enoc, zodíaco. Agora ele diz a pirâmide de Enoque no Egito. 3, la tercera Biblia a terceira Bíblia es igual, é la igual Biblia escrita, a Bíblia escrita. y pone la escritura. E põe a escritura. 4, La naturaleza, a natureza. la cuarta Biblia, A quarta Bíblia é igual la naturaleza. à natureza. 5, 5, igual tabernáculo, templo. Verbo, Dios, Deus se hizo carne, se fez carne y escribe las citas. e escreve as citações. 7 7. A sétima Bíblia es igual, é igual la iglesia del Señor à Jesucristo. Igreja do Senhor Jesus Cristo. La- Nova Jerusalém son la palabra, são a palavra, cartas leídas. cartas lidas. Y la octava E a Biblia, oitava 8, Bíblia, 8, es igual, é igual la creación à original. criação original. E aí nos enumerou Las 8 Biblias. as 8 Bíblias. Vamos a ponernos en pie. Vamos nos colocar de pé, Vamos estar prontos para recibir para receber este mensaje que tenemos esta para mensagem que temos para hoje, hoy de el misterio do mistério de las tres Biblias. das três Bíblias. Imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.